Fala galerinha, a gente tá aqui para mais uma sessão de biofilmes. Os biofilmes estavam meio parados, né? A prof agora nessa quarentena, vixe, viu o filme, hein? Tem muita coisa pra gente abordar aí. E hoje o Biofilmes ele vai tratar de 4 curiosidades biológicas em Procurando Dory. Eu já falei do Procurando Nemo, não podia deixar de falar para vocês do Procurando Dory. Gente, o filme é encantador, né? Então, só para vocês terem assim uma introdução, uma sinopse desse filme, basicamente ele é sobre a Dory, que é esse peixinho formidável que está aí nos slides da prof, que tem perda de memória recente, parece a prof, vive esquecendo as coisas. Fala uma coisa, já esqueceu, fala outra coisa, já esqueceu. Mas apesar desse esquecimento, ela lembra no filme da família dela, que ela tinha um pai, que ela tinha uma mãe, e aí ela quer tentar achar eles, né? Porque ela quer achar, ela lembra deles e quer achar. Só que ela se perde o tempo inteiro, né? Então, o que que acontece? Nessa jornada em busca da família dela, ela acaba se perdendo um monte, conhecendo um monte de lugares e tudo mais. E o Marlin e o Nemo, que é o quê? Os peixes palhaços ali que estavam com ela em toda a jornada do Procurando Nemo e tudo mais, vão atrás dela, porque na verdade todos eles são família ali, né? Eles já estão juntos há muito tempo. E é muito divertida a história, então eu super recomendo, tem muita informação. Para a gente iniciar, né, essa aula, primeiro a gente tem que pensar quem é a Dory, né? Se o filme é Procurando Dory, quem que é essa Dory? A Dory nada mais é do que uma espécie de peixe que é chamada de Paracanthrus hepatus. Esse nome que está aí no slide da prof, tá bom? Ele também é conhecido como cirurgião patela, pessoal. E aí quando a gente olha nessa imagem aqui do peixinho, será que isso daí é um peixe cartilaginoso ou ósseo? A gente não vê uma cartilagem revestindo ele, né? Ele tem um esqueleto que é ósseo. Portanto, ele é um peixe ósseo, né? Os cartilaginosos envolvem quem? Tubarões, raias, né? E aí a gente vê ele azul assim, você fica pensando, putz, ele é muito bonitinho, eu quero no meu aquário, né? Mas ele não é só azul, tá bom, pessoal? Vai depender muito da luminosidade da região. Existem alguns lugares onde, né, consequentemente à noite vai ficando mais escuro, que esse bicho aí, ele pode ficar mais esbranquiçado e até amarelo, tá? Então ele não é somente azulzinho, apesar de ser tão emblemático, né, quando a gente vê tanto Procurando Nemo quanto Procurando Dory, essa cor azul desse peixe. A grande tristeza em relação a isso, que o peixe é muito bonitinho, né, pessoal? Você olha assim, ah, que gracinha, todo mundo quer ter ele no aquário. Só que muitas vezes a captura para venda é feita de forma inadequada, né? Então eles jogam cianeto na região ali onde tem esses peixes para conseguir capturar eles, né? E cianeto é veneno, né, pessoal? Então pode ter outras espécies que vão morrer, enfim, é bem prejudicial para as espécies, né? Jogar cianeto no ambiente, então até que ponto, né, é legal ter uma espécie dessa no aquário, né? E pensando nas questões de conservação e tudo mais. Então é bem tristinho, né? E assim, existem várias pesquisas científicas que já foram feitas com esse peixe. Vou deixar aqui para vocês uma delas, né? Que é basicamente mostrando o período de reprodução desses peixes, que vai de abril a setembro, né? É bem importante saber desse período de reprodução para a gente conseguir manter a população sempre estável, né? Nesse período é sempre bom respeitar a espécie, né? E além disso, esse artigo também mostrou uma coisa que já acontece em várias outras espécies, já foi mostrado em várias outras espécies, mas que não deixa de ser interessante, que é o fato daquelas espécies que são, daqueles indivíduos, né, dessa espécie que são maiores, eles conseguem colocar um maior número de ovos, né? E aqueles menores colocam um menor número de ovos, como vocês veem aqui na imagem. Maior, grande quantidade, menor, pouca quantidade. Então, aquelas fêmeas que têm tamanhos corporais maiores, elas têm uma reserva de energia muito maior. Consequentemente, se essa reserva de energia é maior, elas conseguem colocar ovos em quantidade maior. Isso, pensando em evolução, é bem vantajoso, porque aí elas vão ter um maior número de filhotes que conseguem chegar à fase adulta, tá bom? É bem legal.
O que a gente vai abordar nessa aula de hoje? Bom, eu já falei primeiro, né, sobre a Dory, já que é o Procurando Dory, mas a aula a gente pode abordar pelo menos 4 aspectos, né? Óbvio, como eu falei, é um filme que tem muita coisa, quem sabe a prof faz um outro biofilme só dele, mas eu separei para vocês aí 4 aspectos que são bem interessantes para a gente falar nessa aula. Primeiro por que a Dory se queima quando ela vai visitar o Marlin e o Nemo na casa deles e o Marlin e o Nemo não se queimam, né? É o que todo mundo quer saber. Segundo, recifes de corais. Eles têm ali todo um recife, né, que serve onde todos eles estão ali. A escolinha do Nemo tá lá, né? A Dory mora no Recife de Coral, enfim. Quem são esses recifes? O que são, né? O que a gente tem que saber sobre eles? E os polvos, né? O polvo, que é o Hank, gente, ele foi sucesso nesse filme, né? Tem gente que falou que ele é quase a estrela do filme. Realmente foi muito divertido. E ele mostrou assim, nossa, tinha muita coisa legal, bacana para você falar de biologia sobre ele. Então, o que a gente pode abordar, né? O que devemos saber? E, lógico, ecolocalização, porque se não fosse a ecolocalização do beluga mais fofo do universo, que é o Bailey, né? Como que eles iam ter chegado no final do filme, né? O filme foi todo ali no final por conta da ecolocalização. Estava muito associado com isso, então a gente tem que aprender no final da aula de hoje, a gente vai terminar de abordar esse assunto. Por que, pessoal, que a Dory se queima na casa do Marlin e o Marlin não se queima? Isso daí é um tema, assim, que já caiu até em prova, pessoal, é muito legal. Onde que o Marlin e o Nemo moram? Primeiro começa por aí. Se a gente olhar aqui na imagem da prof, o que a gente está vendo? Uma anêmona. Isso é uma anêmona e os peixinhos coloridos representando Marlin e Nemo. Essa anêmona, ela é o quê? É um animal também, tá bom? Só que é um animal que fica parado sempre. É um animal que a gente diz céssio. Só que se ele fica parado, como é que ele pega alimento? Na ponta dos tentáculos, tá vendo que tem vários tentáculos isso daqui? Na ponta dos tentáculos nós temos o quê? Células urticantes. E essas células urticantes, elas são jogadas quando algum peixinho está passando ali perto. E aí esse peixe começa meio que passar mal, né? Urticante. E a anêmona consegue se alimentar dele. Só que não acontece isso com o Marlin e o Nemo. Por quê? Porque eles têm um muco que protege o corpo deles. Então, eles têm um muco que reveste o corpo deles e que impede que essa substância urticante chegue e atinja eles. Então, eles são protegidos. Mas a Dory não tem esse muco. Por isso que ela meio que passa mal, ela se dá uma queimada ali, né? Na hora que ela vai lá visitar o Nemo, né? E aí a gente tem uma relação que é muito importante, uma relação ecológica entre esses dois grupos, que é o Nemo, né, e a anêmona, né? O Nemo e o Marlin e a anêmona. O que acontece, pessoal? O Nemo e o Marlin, eles sobrevivem ali e para eles é muito vantajoso ficar nessa anêmona, porque como eles têm o muco e eles não sofrem com as substâncias urticantes, nenhum predador consegue chegar neles. Se a Dory chegou e foi queimada, qualquer outro predador que chegar vai ser queimado também. Então, eles têm uma proteção muito grande. Além disso, quando o peixe-palhaço, né, o Nemo, está se alimentando ali perto, restos de comida caem na anêmona, né? Então, aí a gente vê uma vantagem tanto para o peixe-palhaço quanto para a anêmona. É vantagem para os dois, por isso que eu coloquei positivo para o peixe-palhaço e positivo para a anêmona. Se é vantajoso para os dois ficarem juntos, a gente diz que é uma relação ecológica harmônica, positivo para os dois lados. Como trata-se de espécies diferentes, uma é a anêmona, o outro é o peixe-palhaço. É dito harmônica interespecífica, né? Também conhecida como mutualismo facultativo, no qual esses organismos tendem a ficar juntos no ambiente,
mas eles também podem sobreviver separado. O peixe-palhaço ele não precisa ficar o tempo inteiro na anêmona, é como se fosse a casa, ele pode andar também, né? É bem vantajoso para ele ficar lá, mas ele anda em outras regiões também. Para a anêmona é super vantajoso pegar uns restinhos de comida ali com peixe-palhaço, mas ela pode pegar também jogando a substância urticante dela quando passa um peixe, né? Então não tem problema. Por isso que a gente diz que é um mutualismo facultativo. Aí você pode pensar, prof, mas eu aprendi que era protocooperação, né? Não está de tudo errado, mas o termo protocooperação ele já não é mais muito utilizado, a gente utiliza mais o mutualismo facultativo, tá bom, pessoal? E aí, outra coisa também que a gente não pode deixar de falar no filme, indo para o nosso segundo item, é sobre os recifes de corais, né? Porque eles têm lá todo um recife. Pensa só que a escolinha do Nemo tá lá, a Dory mora no Recife, né? Num lugarzinho no Recife, né? Então, o que de fato são esses recifes? Aonde que a gente tem recifes, né? Então, esses recifes de corais, no mundo existem alguns que são extremamente gigantes, tá? Muito grandes mesmo. A gente fala que são as grandes barreiras de Recife. Nós temos aí em Alagoas, isso mesmo, no Brasil, e temos também na região da Austrália, tá? As grandes barreiras de Recife que nós temos no mundo. Quando a gente pensa nos corais, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que, de novo, mais uma vez, né? Parecem que são pedras, sem vida, mas não, eles são animais, tá? Então, os corais, eles são animais, nada mais são do que pólipos, né? O que são pólipos? Organismos sésseis, parados, né? Quando a gente vê assim, parece uma rocha, é porque ele tá parado, é um organismo sésseo. E ele é do grupo dos quinidários, né? Da classe Anthozoa, esse bicho aí, esse animal, né? Os quinidários, quando você lembra, você fala, professor, eu já ouvi falar de quinidários, mas não é tipo água-viva? A água-viva é um tipo de quinidário, que é chamado de medusas, né? Que elas têm aquela estrutura mais assim do corpo, né? E que elas se movimentam. Mas além das medusas, nós temos o que são chamados de pólipos também, que são os organismos que vão ficar parados, tá? Então a gente tem essas duas classes, a gente lembra muito da água-viva, mas não é só água-viva quinidário, a gente tem essas estruturas paradas que são os pólipos. Esses pólipos, além de serem uma estrutura parada, eles têm uma estrutura que reveste eles ali, que é chamado de carbonato de cálcio. É por isso que a gente fala que parece uma rocha, é duro mesmo, né? Quem já visitou os recifes de corais e passou perto, espero que não tenha ficado tocando demais, mas a gente consegue ver a estrutura dele, né? Que realmente é duro, né? Tá, eu tô falando sobre o coral em si, mas o que é o recife de coral? Porque o recife de coral, ele é um monte de coral junto, né? Mas ele não é só um monte de coral junto, ele tem mais coisas. Basicamente, o recife de coral é quando os corais começam a morrer, junta muita estrutura de carbonato de cálcio em cima e ali começam a nascer, aliás, não é que começam a nascer, mas começam a se desenvolver novos corais. Então, a partir de uma base de corais mortos, começa a ter mais outros corais, tá? Todos eles com carbonato de cálcio. Só que além desses corais que eu falei, que são pólipos, né? Que são pólipos dos quinidários, a gente tem também associado a esses corais as microalgas. E é isso que torna o recife de coral um ambiente extremamente valioso, né? Porque as algas, essas microalgas, dependem muito dos corais e os corais dependem muito das algas, né? Tem uma associação ali positiva, chamada de simbiose, no qual um não consegue viver sem o outro. Então, essas microalgas, junto com os corais, vai criar um ambiente ali extremamente rico em lugares, por exemplo, para outros organismos se esconderem. Nós temos várias espécies de corais que compõem o recife de coral, várias espécies de microalgas associadas. Então, no fundo, a gente não tem ali uma população ou uma comunidade, a gente tem todo um ecossistema formado a partir desses organismos. Recifes de corais são ecossistemas, tá bom, pessoal? E aí a gente não pode deixar de falar, eu acho extremamente importante falar sobre essas questões com os alunos, sobre a questão do branqueamento de corais, né? Conservação, entra aí no ramo de conservação. O que acontece? Por que esses corais estão ficando brancos de fato, né?
Como eu falei, existe uma associação clara entre os pólipos e as microalgas ou algas ali que estão existindo em contato com os pólipos. Os pólipos, eles fornecem abrigo para as algas e as algas fornecem alimento para aqueles pólipos, né? Então é muito importante essa associação. Um não vive sem o outro. Se um morre, o outro morre. E o que tem acontecido? As microalgas têm morrido, principalmente pelo aumento de temperatura. Mas é só pelo aumento de temperatura? Não. Por exemplo, se você ficar pisoteando um local, né, um recife de coral o tempo inteiro, todo dia 500 mil pessoas estão lá pisoteando, essas algas eventualmente também podem morrer. Então tem várias questões, né, que envolvem a morte dessas algas e consequentemente dos pólipos e dos corais, né? Mas a principal delas é realmente o aumento da temperatura. Aí você fala assim, prof, não é possível. Aumentou 1, 2 graus e as algas já começam a morrer? Sim, já começam a morrer. É extremamente alarmante, não só para esses grupos, para outros também. É por isso que nós temos que cuidar do nosso planeta para essa temperatura não aumentar ainda mais, né? Porque isso realmente tem prejudicado o ambiente. Como as algas morreram e os pólipos também começam a morrer, vai começando a ficar o quê? O depósito de carbonato de cálcio. Alguém já viu carbonato de cálcio? O carbonato de cálcio, pessoal, é meio branco mesmo, né? Então, o que acontece? Vai formando uma estrutura toda branca. Então, a gente vê aqui na imagem, lindo, maravilhoso, ó, tudo colorido. Isso que é a ideia. Aí você vai lá em Alagoas, você vê lá um monte de peixinho nadando ainda e tal, mas você olha assim, o recife de coral parece que tá tudo só meio esverdeado, só tem uma cor. Ou seja, ele tá meio que morrendo, né? Essa é a questão. As algas estão morrendo, os pólipos estão morrendo, ele tá ficando tudo branco. E se ele ficar tudo branco, ele vai deixar de ser ecossistema. E aí a gente perde uma infinidade de outras espécies que dependem daquele lugar, ou para achar comida, ou para se esconder, enfim. Né? Então é bem tensa essa questão, a gente tem sim que falar. Agora, pessoal, nós vamos entrar no nosso terceiro ponto, né? A gente vai falar sobre os polvos, né? E aí, lógico que a gente vai lembrar do Hank, né? Que foi uma estrela aí nesse filme, eu achei super divertido porque ele evidencia várias questões ecológicas muito importantes, camuflagem, enfim, jato de tinta. E a gente vai tentar falar ali de maneira geral, né? O que a gente pode aprender sobre ele, quem sabe eu ainda não volto e falo mais coisas, porque eu adoro, é muita informação bacana mesmo. A primeira coisa que a gente tem que pensar é aonde que ele é enquadrado dentro dos organismos, né? O polvo, ele é um invertebrado, ele não tem uma coluna vertebral, né? E ele está dentro do grupo dos moluscos, que são aqueles invertebrados que têm um corpo bem molengo, é diferente de uma formiga que é durinha, né? Ele tem um corpo bem molengo mesmo. Dentro dos moluscos, nós temos vários grupos ali. A gente tem, por exemplo, caramujo, que tem aquela concha externa, né? Mas o polvo não, ele não tem nenhum tipo de concha, tá? Nem interna, que alguns grupos vão ter conchas internas, né? O polvo não, ele não tem concha. E aí uma questão que a gente não pode deixar de falar, que no filme ficou bem claro, a Dory o tempo inteiro fala pro Hank, você é uma pessoa de bom coração, porque você tem 3 corações, e ele, eu não tenho 3 corações, e fica aquela discussão até que no final ele assume que ele tem 3 corações, alguma coisa assim. Mas isso é falado ali algumas vezes no filme. E de fato eles têm 3 corações, né? Muito louco. Por que eles têm 3 corações, pessoal? Olhem aí a quantidade de pata deles e o tamanho dessas patas. Então ele precisa de ter um coração só para bombear sangue para o corpo. Ele tem um cabeção e um monte de pata. Tem que ter um coração só para o corpo. E um outro, né, aliás, outros 2 são para bombear sangue para as brânquias, né, porque é onde ele respira e ele precisa, né, de ter uma brânquia com circulação muito grande ali de sangue para poder realizar as trocas gasosas, né. Então ele tem 2 corações relacionados à brânquia e um coração relacionado ao resto do corpo. Muito legal. Tem 3 corações, eu acho divertido. E, além disso, uma das coisas mais curiosas é a questão do jato de tinta, como que ele joga, né? Aonde que isso é evidente no filme? No momento em que ele salva a Dory, que a Dory e ele estão num espaço lá do aquário, onde as crianças ficam colocando a mão nos bichos.
E aí tem uma criança que pega o Hank, né? Mete a mãozona no Hank, o Hank solta o jato de tinta, fica tudo preto, as crianças saem tudo correndo e salvou a Dory, né? Ninguém mais quis pegar peixe nenhum ali. Esse jato de tinta é muito interessante porque ele é produzido numa glândula específica que só o polvo tem. Eu não tenho, nenhum outro organismo vai ter, que é a glândula de tinta. Essa glândula de tinta, ela vai produzir uma tinta, mas o que é essa tinta? Nada mais é do que uma mistura de melanina com substâncias que são irritantes, pessoal, tá? O que é melanina? Vocês lembram que está relacionado com a cor da pele? Sim, a gente produz melanina, né? Se produz muito, se produz pouco, vai diferenciar ali na cor da pele. No caso do jato de tinta que esses polvos lançam no ambiente, a gente tem aí uma produção de melanina em grande concentração. É por isso que fica bem preto mesmo na hora que ele solta e ninguém consegue ver nada. Isso é para proteger ele, né? Tá vindo um predador, ele solta e aí aquele ambiente vai ficar escuro e ele consegue fugir. Como eu falei, não é só a melanina, tem algumas substâncias ali irritantes que pode fazer com que o predador queira ir embora e não ir atrás da presa, né? Essa é a ideia, é para uma proteção. E aí, como que ele vai escapar? Né? Ele vai escapar, pessoal, por um mecanismo muito interessante também, que é pelo uso do sifão. O que é o sifão? O sifão é como se fosse um canudo, tá? Que sai aqui perto da cabeça dele, na região do manto, tá? E aí, o que ele faz? Ele suga muita água do ambiente. Lembra que ele está no ambiente aquático. Ele suga aquela água e depois ele joga fora tudo de uma vez. Então, ele faz assim, ó. Tá vendo só? Então ele usa esse sifão para juntar a água e depois tirar essa água por uma fuga que a gente chama de fuga a jato. É por isso que ele faz assim, ó. O movimento dele é assim. Tá? É essa fuga a jato utilizando enche de água, solta água. Enche de água, solta água. Gera uma pressão ali que possibilita com que ele consiga fugir de possíveis predadores. Então ele associa esse mecanismo de fuga justamente com a questão do jato de tinta. Ele tem que liberar o jato de tinta para depois conseguir fugir, tá bom, pessoal? E o último item que eu queria falar para vocês desse filme maravilhoso é a ecolocalização, né? Que é representada pelo Bailey, aquela beluga fofinha, ai que lindo! O que é, pessoal, a ecolocalização? A ecolocalização nada mais é do que ondas sonoras, som, que é emitido do bicho e ele vai bater em algum lugar, né? Porque essas ondas, elas percorrem um caminho. Então, ela bate num lugar, na hora que ela bate, a gente tem uma volta desse som. Bateu, voltou. Na hora que volta, o organismo consegue o quê? Identificar aquele sinal. E pela identificação do sinal, ele consegue saber aonde que aquele objeto está, ou seja, a presa, o predador ou uma pedra que ele tem que desviar. Tá? Então emitiu o sinal bateu, ele vai voltar. Na hora que ele volta, eu sei exatamente ali pelo eco aonde que o organismo está. Então o Bailey salvou ali o dia com a ecolocalização, que inclusive ele falava que não conseguia fazer, né? Mas no final deu certo. Agora, será que é só o Bailey, só a beluga que tem? Não, pessoal, vários cetáceos vão ter a ecolocalização, mas também morcegos e aves, é muito comum em morcegos, né? Como eu falei, são ondas sonoras, ou seja, é barulho, é som que sai desses animais. Mas aí você fala, eu nunca vi. E lá no filme, se não me engano, também, né? Ele faz assim, fecha e tal, e você não vê muito barulho. Como é que é isso? Porque a ecolocalização ela acontece em sons que são ultrassônicos. O que são sons ultrassônicos? Olha aqui com a prof, ó. Ultrassons são aqueles sons que são de mais de 20.000 Hz ou 20 kHz, né? E o ouvido humano, ele só escuta até quase 20.000, que já não é muito bom, né? O som audível mesmo é abaixo de 5.000 Hz, 5 kHz. Tá? Então, tudo que é muito acima, o ser humano não consegue escutar, e nem muito que é abaixo, né? O infrassom também não. Mas a ecolocalização vai acontecer
a partir de ultrassons, né, que são sons que não são audíveis para o ser humano, que inclusive tem sido bem estudado em vários trabalhos aí. Então, como a gente vê aqui em cima, ó, o que acontece com o morcego? Ele está emitindo som, bate lá na borboleta, volta, e aí ele sabe onde a borboleta está. O cetáceo aqui está emitindo um som, chegou nos peixes e volta, ele sabe onde o peixe está. Mesma coisa aqui, ó, pro submarino também, né? Também ele emite um som e ele sabe exatamente aonde que ele tem que virar e aonde que ele não tem que virar, tá? É bem interessante essa questão da ecolocalização. E como eu falei, ela gera um eco mesmo. O que é isso? É o tempo de percepção do sinal. Você emitiu o sinal, bateu numa fronteira ali, né? Bateu num organismo e depois ele volta, o tempo que você percebe isso daí, né? Se for maior que 0,1 segundo, é o que a gente chama de eco, né? E aí o organismo consegue identificar aquele sinal, identificar de onde que vem, né? Aqui mais uma imagem mostrando para vocês. E aí a gente tem que pensar, tá, eu falei bastante de morcego, mas como que acontece no baile, né? Como que acontece na beluga, esse processo, ou no cetáceo de forma geral? Ele vai emitir esse som, tem todo um processo para a produção desse som, e na hora que ele emite, olhem aqui na imagem, emitiu aqui em verde, bate no peixe e volta. Só que aí quem escuta isso daí é a região da mandíbula. Esse sinal ele vai ser recebido pela mandíbula do bicho. E da mandíbula vai passar para o ouvido médio e então vai ser interpretado no encéfalo. Tipo assim, aonde que tá? Como que ele vai enxergar esse ambiente? Com uma percepção tridimensional, que é exatamente o que o filme mostra, que ele faz assim, aí ele consegue ver lá na frente como que está acontecendo. É nesse sentido, porque ele começa a ver tridimensionalmente, ele sabe aonde que está uma planta que está um pouco mais distante, ou sei lá, um bicho muito comprido, ou um bicho menor, ou um bicho que está mais perto, ou uma pedra, enfim. Depende do que ele está procurando, obviamente ele vai associar com outros órgãos do sentido também. Mas é bem legal, a ideia é essa, é gerar uma percepção tridimensional a partir da emissão de um som que vai bater num lugar e vai voltar. No caso do cetáceo, ela volta, vai ser chegar aqui na mandíbula, vai para o ouvido médio e então é interpretado no encéfalo, tá bom? Então é essa o nosso biofilmes, né, dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. A prof, se precisar, né, vocês sabem que podem contar, pode mandar mensagem, pode perguntar. Estou sempre escutando vocês, eu acho muito interessante. E qualquer coisa, avisem. Me coloquem aí os outros filmes que vocês querem ver também. Já tenho um outro aqui que está em mente para montar também, tá bom? E a pergunta de vocês é sempre muito válida para o nosso Prof. Pri Responde também. Um abraço e até a próxima!